segurança, porque daqui a pouquinho vai ser realizada uma coletiva que vai explicar para a gente justamente isso. O que muda, já que foi confirmada a morte do motociclista, do motoboy, e também caçambeiro, o Orlando, que estava internado lá no hospital de trauma. Ontem foi divulgado que houve morte encefálica. A família ficou muito comovida com isso. É uma família muito religiosa e, acreditando no milagre, chegou a dizer que não aceitava que os equipamentos que mantinham o Orlando ainda com o coração batendo fossem desligados. Então a gente procurou hoje o diretor do hospital de trauma para explicar para a gente como acontece esse procedimento. Vamos ouvir. Infelizmente, uma lesão cerebral tão intensa, incompatível com a vida e, mais uma vez digo, infelizmente não foi possível salvar a vida. Então explicamos para a família, apresentamos as nossas condolências, mas nessa condição é passado para umas equipes da Central de Transplante que faz a abordagem. Lembrando que as equipes assistenciais não fazem qualquer menção à doação de órgãos. É só a Central de Transplante que é comunicada da ocorrência de um óbito já constatado por 3 exames, seguindo o protocolo internacional, protocolo do Ministério da Saúde e também do Conselho Federal de Medicina. Uma vez comunicado isso, a Central de Transplante é que faz a abordagem. Logo em seguida, no caso de negativa de doação, é uma decisão livre, soberana da família, que respeitamos em todos os sentidos, mas nessa condição somos obrigados por lei a desligar os aparelhos. É determinação legal. Pois é, foi conversado hoje de manhã com a família. É uma conversa muito difícil. Você imagina como é comunicar para um pai, para uma esposa, para uma mãe, que aquele equipamento ele precisa ser desligado, que não há ali mais nenhuma chance de que o Orlando ele voltasse para o convívio da família, já que estava confirmada a morte encefálica. Então, tudo isso foi conversado e a família compreendeu. Claro que muito triste diante daquela notícia repassada pelos profissionais do Hospital de Trauma que, como o médico aí falou, seguiram um protocolo internacional para avaliação nesse tipo de ocorrência e ficou agora de se discutir. Não é a direção do hospital que se discute isso, é uma equipe especializada para saber se os órgãos serão doados. Mas naquele momento a família não quis falar sobre o assunto, pelo menos naquele momento em que eu estive com o pai, com o irmão, com a esposa, com o tio. Vamos ouvir o que o pai e o irmão mais velho, o que eles falaram depois daquela conversa com a equipe do hospital, em que eles foram ali realmente convencidos de que não havia mais nada para se fazer. Ele está no bom lugar porque eu digo que tenho certeza, porque ele foi um bom filho. E aquela história, plantou, colheu, ele plantou e colheu. O amor, o carinho, o respeito, dedicação, principalmente à família, os filhos. Isso tudo ele leva. Eu tenho certeza, como ele está agora ao lado do Senhor Jesus Cristo. Por que eu tenho certeza? Porque eu sei que ele foi um bom pai. O pai está aqui para falar. Não tem pessoa no mundo melhor para falar do filho, no seu pai e a mãe. Eu quero chamá-lo no mínimo de irresponsável. Nós estamos falando de um cara que é perito da Polícia Civil, um cara que tem que honrar a briosa camisa da instituição da Polícia Civil. Um cara que tem, por obrigação, ser Estado por Estado, porque ele é funcionário público do Estado. E ele fez o contrário de tudo isso. Ele andou na contramão, fez um cruzamento, passou uma placa pare, fez uma vítima essa fatal, e ainda fugiu do local. Meu irmão, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: você desfacelou uma família. Você desmanchou o sonho não só de uma, nem duas, nem quatro, nem 5 pessoas. Você deixou 2 crianças e um jovem órfão. Você deixou uma jovem viúva. Você deixou um pai que tinha o maior orgulho do mundo de ter um filho honrado, triste e chorando. Você deixou um tio amargamente triste. E esse que vos fala, sem palavras. Eu quero dizer a todos vocês é que estamos numa situação tão deplorável que sem palavras para explicar. Difícil, né? O irmão Júnior é um dos mais comovidos, no entanto, me parece também ser um dos mais equilibrados. Ele contratou um advogado, o doutor Júlio Demétrios, está acompanhando a família.
para resolver essas questões jurídicas e acompanhar a investigação da Polícia Civil. Por falar em investigação, eu estou aqui na Secretaria de Segurança, estou na Delegacia Geral, não só eu, mas mostra aqui, por favor, Jandir. A imprensa toda aqui da capital está aqui esperando uma coletiva que vai ser realizada daqui a pouquinho. Eu estou exatamente, Paulo Neto, na porta da sala do delegado geral, doutor André. Também está por aqui a delegada Cileide e também o delegado seccional aqui da região. A gente está esperando, eles estão reunidos nesse momento, informaram que daqui a pouco vão atender a imprensa e vão falar como é que fica agora esse inquérito policial, porque até então era uma investigação que se tratava de uma lesão provocada na condução de veículo automotivo, mas agora trata-se de uma pessoa que morreu em decorrência disso. Vamos daqui a pouco entender e perguntar como é que fica a situação do perito. Ele continua em liberdade, lembrando que ele se apresentou, ele pagou uma fiança de R$13 mil e nesse momento responde aos processos, responde aos chamados da Polícia Civil em liberdade. Será que vai continuar assim? Daqui a pouco a resposta, não muda de canal, fica com a gente. David, meu irmão, muito obrigado. Sempre quando nós mostramos casos assim, eu falo sobre a morte não apenas do indivíduo, da vítima, mas também de toda uma família. Morre um pedaço de cada uma das pessoas, daqueles mais próximos. Pais, filhos, companheiro ou companheira, irmãos, primos, tios, avós, enfim. Uma família está dilacerada, porque uma vida foi ceifada. A Polícia Civil da Paraíba, uma das melhores do país, nesse momento, não pode ser corporativista. Não pode tentar, e é isso que eu estou vendo desde o fim de semana, é isso que eu estou vendo, não pode jogar para debaixo do tapete, porque estamos falando de um membro da corporação, um membro da instituição. E já foi assim feito, não foi jogado para debaixo do tapete, quando foi aplicado o valor pecuniário para que o acusado não ficasse detido. R$13 mil. Gente, eu sei que você aí do outro lado da telinha, e assim como eu, acha que R$13 mil, e nem qualquer valor do mundo é suficiente para representar a soltura de alguém que atropelou uma pessoa desse jeito, nessas circunstâncias. Mas é o que diz a lei. Eu, inclusive, com minha equipe, conversávamos ontem, achamos que foi até muito. Tem gente que sai pela porta da delegacia tendo praticado acidentes ou crimes semelhantes. 1, 2, 3 salários mínimos. Então a polícia já mostra no primeiro momento que aplica a lei. Eu discordo da lei, tá? Eu discordo. Cobro que as nossas autoridades em Brasília mudem esse estado de coisa. Mas eu tenho que aceitar a lei que nós temos. E foi aplicada com 13 salários mínimos sendo pago pelo suspeito. Porque é assim que a lei trata. Mas e agora? É por isso que a polícia está fazendo uma entrevista coletiva. Porque é um deles. E eu repito, não pode ficar debaixo do tapete. Eles têm que agir com o mesmo rigor, como se fosse um outro civil, uma outra pessoa da população, sabe? E eu estou vendo o que eles estão fazendo. Eles estão tendo essa responsabilidade e estão arcando com isso que aconteceu e precisam continuar assim durante toda a investigação. Para que não paire sobre a Polícia Civil, a nossa honrosa Polícia Civil, qualquer tipo de dúvida de corporativismo, de que se está protegendo o indivíduo porque faz parte da instituição. Não. Isso não pode acontecer e nós vamos cobrar aqui. Ninguém vai querer crucificar, não é? O acusado, o suspeito, mas também não é para passar a mão na cabeça. A qualquer momento. David, é só chamar que nós vamos direto voltar para lá e trazer mais informações e novidades acerca desse caso. A família desse jovem trabalhador, que estava no fim de semana trabalhando além do normal.
para poder levar o pão de cada dia para sua mesa. As minhas condolências, o meu mais sincero respeito. Que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês, tá?